a forma amorosa de Jesus, olha a forma carinhosa, quando o dirige a ele como filho, já quebrando as barreiras, né? Já se aproximando, algo que não era muito normal naquela cultura judaica, essa expressão, e Jesus fala: filho, perdoados estão os teus pecados. Então a primeira coisa que Jesus faz aqui agora é tratar com o real problema dele. Talvez aqueles 4 puderam imaginar, que como qualquer um pensaria isso, que o principal problema dele era aquela paralisia, né? Aquela situação que o deixou ali impossível de se movimentar com suas próprias pernas. Qualquer um diria isso, mas Jesus, como sendo aquele que olha com o seu olhar penetrante e consegue perceber que o principal problema dele não é a paralisia física, mas era o pecado, meus irmãos. O principal problema daquele homem ali não eram os complexos, não era talvez a rejeição que ele tinha. Você pode pensar que o maior problema de alguém são os complexos, a rejeição, os sentimentos, né? Talvez alguma coisa nesta área. Não é. Se uma pessoa vai procurar talvez alguém para tratar de alguma coisa, a pessoa pode achar que o principal problema talvez seja isso, mas Jesus percebeu que o principal problema dele não era quantas vezes ele foi rejeitado, porque ali, naquele momento ali, ele sofreu uma rejeição, pois ele não conseguiu chegar até Jesus, mas Jesus viu que este não era o principal problema dele, não era o principal problema dele, se chamava pecado. Pecado, meus irmãos. Então Jesus, a primeira coisa que ele quis fazer aqui, foi perdoar o pecado daquele homem, como é isso que o Senhor também quer fazer aqui nesta noite. Jesus está aqui para nos perdoar, meus irmãos, porque na realidade, tudo começa com o pecado. É o pecado que gera todos os demais complexos, é o pecado que gera toda a situação, né, que envolve o nosso sentimento, a nossa alma, e inclusive pode até mesmo desembocar em enfermidades físicas. Mas acontece, meus irmãos, Jesus falou bem assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Ali tinha escribas, o texto diz que tinha escribas ali, e esses escribas, o que era o escriba? O escriba, meus irmãos, eles eram os intérpretes da lei. Então, quando tinha um texto sagrado do Antigo Testamento, quem ia dar a interpretação não eram nem os fariseus, eram os escribas. Os escribas eram os estudiosos da época. E esses estudiosos, esses escribas, eles só pensaram, olha só, eles pensaram o seguinte: quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui diz o seguinte: estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam ou pensavam em seu coração, dizendo. Então, meus irmãos, Jesus aqui repreendeu eles duramente por conta do pensamento. Como está o seu coração? Né? Sabia que nós podemos pecar com o coração também? Nós podemos desagradar a Deus com o coração. Eles aqui não interromperam Jesus. Esses escribas aqui, eles não interromperam de forma alguma. Mas quando Jesus falou bem assim: os teus pecados estão perdoados, lá no coração, eles murmuraram. Lá no coração eles pensaram: quem pode perdoar pecado senão Deus? Pecaram no coração. Sabia que, como está o seu coração? Às vezes você nem fala, mas no seu coração às vezes. Só que uma coisa eu posso ver com os irmãos aqui: Jesus aqui está tratando com o escriba, está tratando com o paralítico, está tratando com os 4 homens, está tratando com todo mundo, porque Jesus, ele trata com o coração. Jesus, ele trata com o coração, que eu digo aqui é o nosso interior, é da onde sai todos os pensamentos, meus irmãos.
Eles disseram: quem pode perdoar pecado senão Deus? Os escribas disseram. Jesus, versículo 8, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam ou diziam entre si, lhe disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Olha aí, Jesus aqui os repreendeu, meus irmãos. Não é porque eles estavam falando. Tem uma ocasião que os fariseus falavam. Tem uma ocasião que os fariseus realmente eles interrompiam Jesus para que ele não falasse. Mas aqui não. Os escribas estavam ali, parece que no olhar, um olhando para o outro, Jesus percebeu e constatou que eles estavam com indignação, com murmuração. Nessa noite, o Senhor também está aqui para olhar o nosso coração. Ele está aqui para sondar a nossa vida, né? É um culto, meus irmãos. Interessante, isso aqui era um culto. Aqui era um culto, Jesus estava no centro da casa, e tudo ali girando em torno dele. E aonde nós estamos neste culto aqui? Né? Aonde nós estamos neste culto? Então, interessante que Jesus aqui, ele está olhando naquele culto, ele estava sondando o coração de cada um. Ele sondando o coração dos 4 homens, sondando o coração do paralítico, sondando o coração do escriba. Agora Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta aqui, irmãos, é uma pergunta interessante, são 2 perguntas. A pergunta é essa: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e vai embora? Agora Jesus está tratando com os escribas. Qual é mais fácil? Irmãos, para o escriba, uma pessoa dizer: perdoados estão os teus pecados, é impossível, tá bom? Para o escriba é impossível. Eles nasceram com aquela na mente que o único que pode perdoar pecado é Deus, e realmente é Deus, mas eles nunca iriam aceitar, porque aqui agora nós vemos o quê? Agora que nós vemos Jesus como Deus, aqui ele está como Deus. Tem uma ocasião, porque eu sempre digo para os irmãos, eu falei isso aqui no culto da ceia, Jesus quando veio a essa terra, ele abriu mão do uso independente dos seus atributos, mas ele não deixou de ser Deus. Não tem como Deus deixar de ser Deus. E quando ele fala bem assim: perdoados estão os teus pecados, naquela mesma hora, aquele moço que estava ali, meus irmãos, ele estava com os pecados perdoados. Quem falou para ele: perdoados estão os teus pecados, era Deus, tá bom? Foi Deus que falou para eles. O escriba disse: o único que pode perdoar pecado é Deus, mas esse que está aqui não é Deus. Então, para o escriba, perdoar pecado talvez seria mais difícil do que o paralítico andar. Os irmãos estão me entendendo? Então aqui Jesus coloca uma pergunta. A primeira, para eles, impossível. E a segunda, dependia de um milagre. Para eles, era impossível Jesus perdoar pecado, ou qualquer homem perdoar pecado. A segunda, quando ele fala bem assim, levanta e anda, eles podiam até entender que algum personagem no Antigo Testamento, como Elias, outro alguém, podia orar a Deus, tá bom? Orar a Deus, e Deus podia ouvir a oração, e poderia levantar aquele moço. E aqui Jesus está mostrando o poder dele, meus irmãos. Então Jesus fala o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem, essa expressão Filho do Homem aqui, é a expressão favorita que Jesus usava. Jesus geralmente quando se fala dele, ele gosta de falar que ele é Filho do Homem. Essa expressão está lá em Daniel registrada, mas é uma expressão que identifica muito Jesus com a humanidade. Então Jesus gosta muito de se referir a si próprio como Filho do Homem.
Ele gostava disso. Jesus, raras vezes, quando alguém dizia que ele era o Cristo, muitas das vezes ele nem aceitava e não queria ouvir isso, esse tipo de afirmação. Mas ele gostava, ele se identificava com a expressão Filho do Homem. E olha o que ele vai dizer aqui: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder